todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre ti, seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui neste lugar para orarmos a Deus e buscarmos de Deus a sua direção. Em minutos de sabedoria e de meditação, eu quero falar a você que como eu busca o entendimento da vontade do Senhor para a sua vida, para que cresçamos nela, para que a obedeçamos e venhamos a ser bem-aventurados, prósperos e bem-sucedidos em tudo o quanto nós viemos a fazer. Neste dia, gostaria de meditar com você no Salmo número 1, já tão conhecido por todos nós, mas é um bom começo diante daquilo que gostaríamos de falar. Talvez o seu coração, o meu coração, seja por ele dirigido, seja por ele instruído, segundo a sabedoria de Deus, segundo o propósito de Deus. Muitos falam nos dias de hoje, anseiam por isso, em ser bem-sucedido e em prosperar na vida. E neste salmo nós temos aqui, segundo a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, a revelação e a inspiração da palavra de Deus. Poderemos, quem sabe, eu e você, encontrarmos princípios para uma vida segura, estabilizada, próspera e bem-sucedida. É o desejo do meu coração, talvez seja o desejo de muitos, mas existem alguns princípios, segundo a palavra de Deus, que são contrários ao sentimento e às intenções de ser bem-sucedido, de ser próspero no mundo. Ouve-se dizer muitas das vezes, serei bem-sucedido, ou eu quero ser bem-sucedido, eu quero conquistar, custe o que custar, não importa como ou o que eu precisarei fazer. Você já ouviu muitas das vezes pessoas agindo dessa maneira e fazendo tais declarações? Eu já ouvi muitas vezes no decorrer da minha vida. Talvez você tenha esbarrado com pessoas assim, ambiciosas, que não se importam de derrubar o outro, de fazer tropeçar, de subornar e tantas outras coisas que o levam a um momento passageiro, ilusório, transitório, de bem-aventurança, ou de prosperidade, ou de ser bem-sucedido. Mas, segundo os princípios da palavra de Deus, podemos ver que existe algo bem diferente, um caminho a ser trilhado, segundo os propósitos de Deus, para que sejamos prósperos e bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo quanto viermos a fazer. E o Salmo número 1 trata disso conosco. Porém, segundo Deus, a sabedoria da palavra de Deus, o caminho a ser trilhado em busca de prosperidade, de bem-aventuranças, como a gente já tem falado ao longo desses dias, e o de sermos bem-sucedidos na vida, é um caminho diferente, porém o resultado poderá ser permanente. Diz assim o Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda, ou seja, o seu caminho, as suas escolhas, em busca de uma vida próspera, de uma vida bem-aventurada, de o ser bem-sucedido. Diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, no entendimento, na inspiração, nos ensinos, através das Escrituras, dos testemunhos de Deus, dos testemunhos da palavra de Deus, do ensino, da exortação e dos princípios aqui elencados, como ensino, como revelação,
do propósito de Deus para que cresçamos em tudo, para sermos bem-aventurados. E vai dizendo mais: antes o prazer dele, deste homem, está em conhecer a vontade de Deus, em obedecer a palavra de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. E aí, como consequência dessa busca, desse caminho, ao desviar-se do mal, para buscar aquilo que é bom e a obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Muitas das vezes, como eu e você, desde pequenininhos, temos ouvido, temos sido ensinados princípios de honestidade, de justiça, de retidão, de temor a Deus. E ele vai dizendo, em consequência disso, desse meditar, desse buscar, em conhecer, em ouvir, em dar ouvidos à palavra de Deus, olha o que acontece. Ele, este homem, esta mulher, ou todo aquele que busca em Deus trilhar esse caminho, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, ou seja, no devido tempo, não é buscar prosperidade, ser bem-sucedido fora do tempo, ou tendo que no caminho esbarrar, como dissemos, com pessoas ambiciosas que fazem de tudo, ou são capazes de fazer qualquer coisa para melhorar de vida, para ser bem-sucedido, para se tornar rico. E aqui diz, no devido tempo, aguarda o processo, vai desenvolvendo, vai crescendo, vai andando, vai trilhando um caminho de busca, de obediência, de sujeição aos propósitos de Deus, à palavra de Deus. Em obediência, vai vivendo e meditando, se sujeitando a Deus, respeitando o próximo, respeitando o tempo, se sujeitando a um processo de trabalho, de buscar honestamente ganhar o seu pão, de reconhecer que toda provisão vem de Deus para sua suficiência, entendendo que com Deus pouco é muito, e o muito sem Deus nada é, não se prosperará durante muito tempo. Quantos exemplos temos disso, de pessoas que são maquiavélicas, usurpadoras, pessoas que são gananciosas na busca de ganhar dinheiro, de prosperar, e caem. E tudo isso se desfaz, porque o amor e apego ao dinheiro, segundo os evangelhos, são a raiz de todos os males, e se envolvem em falcatruas. E quanto mais sobem, mais rápido é o tom. Quantas vezes ouvimos falar nisso? Porém, o caminho de Deus, do homem e da mulher de Deus, que quer prosperar no seu caminho, que depende de Deus, é diferente. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ou ele busca fazer, ou ele planeja fazer, buscando a direção de Deus, meditando na palavra de Deus, no que vai fazer, porque o coração do homem pode planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Ele que dá sabedoria para até se adquirir riqueza. Os dons e talentos que possuímos não vêm de mim, mas vêm de Deus. O entendimento, o caminhar, e nesse processo a pessoa busca. Ela prefere ter pouco todo dia com contentamento, do que ser levada, conduzida pela ganância, pelo engano, pelo suborno, com coisas contrárias à vontade de Deus, maquinando, puxando o tapete do outro, como já dissemos, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No versículo 4 ele diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Olha que coisa maravilhosa, queridos.
Olha quanta coisa boa nesse caminho que podemos trilhar, nesse desejo saudável de ser próspero e bem-sucedido, observando segundo a palavra de Deus, se sujeitando à vontade de Deus, andando em independência, sabendo que do Senhor vem a nossa prosperidade, nele somos bem-aventurados em tudo quanto fazemos, dele vem a nossa suficiência, ou seja, um caminho a ser desenvolvido que precisa ser buscado diferentemente daquilo que o mundo prega, de tudo aquilo que você busca adquirir, poderia ser com facilidades, fugir dos enganos, desviar-se do mal, desviar-se da desonestidade, das falcatruas, da manipulação, do suborno, e jamais negociar a fé, os princípios de Deus, afastando-se de tudo aquilo que seja segundo as promessas dele, mas em confiança, no descanso de que meditando, ouvindo, buscando, andando segundo a palavra de Deus, descansando nele, na certeza do cuidado, na certeza da provisão, na certeza de que ele conhece todas as minhas necessidades, louvando a Deus por tudo quanto tem, sendo grato a Deus por tudo quanto recebe, entendendo que se tem é porque recebeu pela graça de Deus, porque o Senhor é abundante em abençoar, é graça de Deus, é favor imerecido. Os dons e talentos que eu e você temos é para ser colocado para o trabalho de maneira honesta, para que a cada dia os princípios de Deus, do andar em obediência, do respeitar o próximo, de não usurpar, de não ser ambicioso, de não viver ansioso, mas pelo contrário, obedece a Deus, medita na sua palavra, e ao meditar nela, ao descansar em Deus, no entendimento de Deus, se desviando do mal, o exemplo dado é que seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros, recebendo o fluir, o agir, o manifestar, o beber das águas de Deus, da graça de Deus, da provisão de Deus, do descanso em Deus. Será comparado a uma árvore que no seu devido tempo você prospera com seu trabalho, com a sua dedicação, porque você louva a Deus, porque você se sujeita à vontade de Deus, você não negocia a sua fé, você não negocia os seus princípios, apesar de muitas das vezes na nossa caminhada, para se buscar uma vida próspera, rica e bem-sucedida, muitas propostas indecentes nos serão oferecidas, mas eu e você, o nosso, o meu, o seu coração estão firmados na palavra de Deus e andamos em obediência a ela, preferindo ter o pouco do nosso trabalho com dedicação e honesto, do que me sujeitar a andar por caminhos, por maus conselhos, por aquilo que o mundo possa me oferecer no seio do meu trabalho, na empresa onde você trabalha, aonde você possa passar, muita coisa poderá te ser oferecida, mas aquele que obedece a Deus, aquele que teme a Deus sabe que nada falta aos que temem ao Senhor. E é dele que vem a provisão diária, o pão nosso de cada dia, que nos traz o contentamento. E cada dia mais meditando, obedecendo, se sujeitando, resistindo ao mal, às más escolhas, a tudo aquilo que de graça me ofereça, mas que amanhã poderá me ser cobrado um alto preço. Quantos estão aprisionados? Quantos ofereceram suborno? Quantos cresceram nas costas dos outros, enganando, ludibriando, puxando o tapete? Mas como a palavra do Senhor diz que o ímpio escolhe esse caminho,
aquele que gosta de enganar, aquele que gosta de tripudiar, aquele que gosta de se sujeitar, aquele que quer buscar com facilidades uma vida próspera, mas com desonestidade, ele jamais prevalecerá, ele jamais prosperará. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, recebem dele graça, luz, sabedoria, entendimento, disposição para trabalhar honestamente. E o fruto do seu trabalho será sempre abençoado por Deus, porque se formos fiéis no pouco, a promessa do Senhor é que seremos abençoados. Se formos fiéis no pouco, o Senhor no muito nos colocará. Que aprendamos a trilhar esse caminho, não importa quanto tempo dure, que eu deseje buscar de Deus o prazer nele acima de tudo, na certeza que em consequência disso, eu serei próspero, bem-aventurado, bem-sucedido, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo fama, porque reconheço que tudo que sou, tudo que tenho, tudo que me espera, vem das mãos do Senhor, da sua graça. E quanto mais grato sou, quanto mais me dou, quanto mais honro a Deus com a minha vida, com os dons, com os talentos, com a minha honestidade, em obediência à sua palavra e os princípios que pela palavra dele me são ministrados, instruídos, inspirados, para que eu trilhe o caminho certo, serei próspero e bem-aventurado, abençoado em tudo quanto Deus tem para a minha vida, em tudo o quanto Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Vale a pena servir ao Senhor, descansar nele, nas suas promessas, na sua suficiência, na sua graça, na sua provisão. Em nome de Jesus, que este caminho seja o caminho que você e eu possamos trilhar. Um caminho de obediência, de sujeitão, do meditar, do entregar, do sujeitarmos à vontade de Deus e obediência a Deus e a sua palavra, na certeza de que, de verdade, haverá bênção sem medida sobre as nossas vidas. A abundância do Senhor se manifestará, a provisão do Senhor de cada dia se manifestará sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma boa semana para você, uma semana de meditação, de entrega e de busca da palavra de Deus e o descanso nela e nas suas promessas. Amém? Em nome de Jesus.